em nome de Jesus. Amém, pessoal? Você que vai chegando aí, né? Marcelo, Vânia, Deus abençoe você. Você que está chegando, seja bem-vindo. Seja bem-vindo a mais uma super live, né? Eu coloquei aqui um tema, os desvendando os segredos da palavra. Eu creio que daqui para frente eu quero fazer uma série, né, sobre os segredos da palavra. O nosso intuito aqui é buscar e desvendar os segredos que estão contidos dentro da palavra do Eterno, trazendo luz e revelação, né, aos textos sagrados. Então, esse é o nosso projeto, trazer luz, revelação, desvendando os segredos da palavra do Eterno, da palavra de Deus, né? Conforme está escrito, eu vou aqui até, enquanto o pessoal está chegando aí, né? Eu vou colocar aqui o meu óculos aqui para ler. Mateus capítulo 13, versículo 52 diz assim: Por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. O projeto da Super Live, né, desvendando o segredo da palavra, é esse: tirar coisas novas e velhas de dentro da palavra. Os tesouros que estão escondidos dentro da palavra, né? Leandro, Emília, Ana, seja bem-vindo, né? Então vamos lá. Eu creio que hoje à noite nós vamos estar sendo abençoados por mais essa revelação que o Senhor nos deu. Amados, como pastor... Fernandão, shalom, Fernando. Fernando Ribas já chegou, glória a Deus. Como pastor e escritor, eu tenho trabalhado constantemente numa série chamada Os Segredos. Para quem não sabe, eu escrevi um livro, o primeiro livro da série, chamado, vai estar tudo ao contrário aí, né? Mas está escrito Os Segredos dos Campeões. Nesse livro aqui eu falo sobre como você ser um campeão, quais os segredos para você ser um campeão, né? Olha o que está escrito aqui atrás. Existe um provérbio africano que diz: toda manhã na África a gazela acorda. A gazela é aquele viadinho gaeiro. Ela sabe que precisa correr mais rápido que o mais rápido dos leões, para que possa sobreviver. Toda manhã, na África, um leão também acorda. E ele sabe que precisa correr mais rápido do que a gazela mais lenta, para que ele possa sobreviver. Então, ou seja, não importa se você é um leão ou uma gazela, né? Quando o sol raiar, comece a correr. Né, pastor Maurício? Shalom, Dulcineia, Onésimo, Deus abençoe você. Esse livro eu falo que para você ser um campeão, o segredo ou você tem que ser rápido, veloz, ou você tem que ser forte, ou você tem que ser inteligente. Então, ou seja, você tem que descobrir qual é o dom que Deus te deu. É velocidade, força, rapidez, e você vai usar ele, e com esse dom que Deus te deu, essa qualidade que Deus te deu, você vai ser um grande campeão, não é? Então, depois desse livro, eu escrevi esse livro aqui, né? O Segredo da Prosperidade, seguindo, né, esse esquema aqui dos segredos. O Segredo da Prosperidade Financeira. Nesse livro eu falo sobre algumas chaves para você ser uma pessoa próspera aqui na terra. Shalom, Elisângela. Lucélia, shalom. Então, ou seja, você precisa entender algumas chaves, mas não vai dar para eu falar porque hoje o tema é outro, tá? Mas esse livro é muito bom e você vai ser muito edificado. Eu estou lançando esse mês esse livro, Os Segredos do Espírito. Espírito com letra minúscula, ou seja, do espírito humano. Esse livro é um livro de libertação espiritual. Shalom, Heitor. Ou seja, é um livro que trata na área espiritual. Por exemplo, hoje em dia existe muita área de libertação, o pessoal ministra muito sobre libertação, mas mais a área de alma, de sentimentos.
E nesse livro, Segredo do Espírito, eu procuro trabalhar mais a área espiritual, né? Aquilo que a pessoa é e não aquilo que a pessoa está sentindo. Então, a alma é aquilo que você sente, né? Hoje você está triste, amanhã você vai estar alegre. Agora, o espírito não é aquilo que você sente, é aquilo que você é. Mas eu estou agora me dedicando e trabalhando, né, ultimamente, num livro chamado Os Segredos da Cruz. Quem é mais antigo aí vai lembrar, né, do livro, né, o meu primeiro best-seller, A Revelação da Cruz. Esse livro eu estou trabalhando com ele. Estou aperfeiçoando, renovando, ampliando, né, fortalecendo o livro, o conhecimento. Esse livro, só para você ter uma base, esse livro já está com 38 capítulos. Os Segredos da Cruz, 38 capítulos. Eu creio que eu vou parar por aqui, porque senão vai ficar muito extenso. Mas o meu desejo é fazer desse livro o livro mais profundo sobre a cruz e sobre a obra da cruz, né? Seja bem-vindo aí, tem um José Luiz aí, meu xará, né? Sueli. Então, ou seja, seja abençoado. Ou seja, esse livro, Os Segredos da Cruz, eu creio que ele vai ser um agente transformador na vida de muitas pessoas. E para você que me segue aí, né, nas mídias sociais e também tem me honrado nas lives, eu quero presentear você hoje com um capítulo do livro que vai sair depois do Corona, que esse Corona vai embora logo, logo. Pastor José Antônio está chegando aí, a Renata, Deus abençoe Erci. Depois do Corona vai ser lançado esse livro, porque agora está tudo parado, né? A editora está parada, não tem como. E assim que voltar à normalidade, eu vou lançar esse livro, Os Segredos da Cruz. Ó, o Onésimo ele colocou da onde ele é, de Araçatuba. Eu queria aproveitar, você que já chegou aí, eu creio que vai chegar mais gente, põe o nome da sua cidade aí para eu saber de onde você é. Escreve aí o nome da sua cidade, da onde você é, para saber até onde, né? Essa João Carlos, até onde tem alcançado aí essa live. Amém? Então, ou seja, o tema de hoje que eu quero falar desse apenas um capítulo de 38, eu quero falar um capítulo do livro Os Segredos da Cruz. Eu quero falar hoje sobre a cruz no Monte da Transfiguração. Shalom, Cláudio. Eu quero, antes de tudo, antes de ministrar a palavra, dizer para você que a cruz sempre fez parte na vida de Yeshua, de Jesus, sempre. A cruz esteve na vida de Jesus a vida toda, né, Ana Paula? A vida de Jesus foi trabalhada junto com a cruz. Então, ou seja, antes dele nascer, a cruz já estava na vida de Jesus, Lídia. Pastor Adilson, shalom, queridão, meu amigo. Antes de Jesus nascer, a cruz já estava na vida dele. Através das profecias, já estavam falando sobre Jesus e a cruz. Quando ele nasce, a cruz estava lá também. No dia do seu nascimento, a cruz apareceu, simbolizada num dos presentes que ele recebeu daqueles reis magos. A cruz permaneceu durante a sua infância. Ó, o pessoal de Londrina, Regente Feijó, Campo Grande, Araçatuba, vai escrever na cidade aí de onde você é. Escreve o nome da cidade. Então, ou seja, a cruz esteve com ele na infância, através do nome dele, Yeshua, que significa o Salvador. Aonde que ele foi Salvador? Na cruz. Então, quando a mãe dele chamava Yeshua, né, que é uma abreviação de Yehusha, que é Josué, ela estava dizendo assim, o Salvador, o da cruz, vem aqui. A cruz esteve com ele no deserto. O diabo tentou tirar a cruz dele no deserto. A cruz esteve com ele no Getsemane.
A cruz esteve com ele no Calvário. Mas hoje eu quero falar sobre a experiência do Monte Tabor, a experiência do Monte da Transfiguração. Esse texto está em Lucas capítulo 9, versículo 28 ao 35. Né? Vamos lá. João Moreira falou que já morou aqui em Campo Grande. Glória a Deus. Marcelo Cidrolândia. Isso, vai colocando aí. Lucélia Campo Grande. Glória a Deus. Vamos lá. Vou ler aqui Lucas 9, 28 a 35. Aconteceu que 8 dias depois dessas coisas, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés, Moshe, e Elias, Eliarro, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte na cruz, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu o quê? Quando eles apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que ele falava. Dizendo ele isto, veio uma nuvem e cobriu-o com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. Então, Shalom Yolanda, Shalom Fátima, Shalom Carmen, né? Glória a Deus. O episódio aqui do Monte da Transfiguração está entre os 7 maiores marcos da vida de Yeshua. Ou seja, o nascimento, porque o nascimento dele foi extraordinário, sobrenatural, né? O seu batismo, o céu se abriu, sobrenatural. A tentação no deserto, 40 dias sendo tentado pelo diabo. A morte dele na cruz, a ressurreição e a sua ascensão ao céu, ou seja, são coisas extraordinárias. E nós vemos nessa passagem do Monte Tabor, do Monte da Transfiguração, algo que se compara a esses outros marcos. Então vamos lá. Nesse texto que eu li, nós vamos extrair algumas revelações que vai nos ajudar a desvendar os segredos da cruz, né? A palavra da cruz, eu quero falar antes de tudo, eu quero louvar a Deus pela sua vida, né, Rosiclei, Jamir, Júnior, porque é uma palavra que poucos gostam de ouvir. Pouco se prega sobre a cruz, poucos hinos sobre a cruz, falam da cruz. Eu já vi muitas pessoas dizendo: para que falar de cruz, para que falar de sofrimento? Jesus já carregou a cruz, é verdade, ele já carregou a dele, agora nós temos que carregar a nossa. A cruz é a nossa vida, a cruz é a nossa salvação, a cruz é a nossa bússola. Então, ou seja, é aquilo que nos ajuda a chegar do outro lado. Mas eu quero falar algo aqui, nós vamos achar nesse texto coisas preciosas que eu quero passar para você. Então, ou seja, esse texto está dizendo que Jesus subiu ao monte para orar. Jesus, ele era um homem de oração. Nós vemos na Bíblia, né, na palavra, várias vezes ele orando, né, orando no monte, orando no seu quarto com a porta fechada, orando na praia, orando no cemitério, né, para levantar o Lázaro, orando lá na multiplicação dos pães, orando em vários lugares, de várias formas. Ou seja, ele orava constantemente. Às vezes ele subia para orar no monte, ele passava a noite em oração. Só que nesse momento aqui, nessa passagem, ele sobe ao monte para orar, só que acontece algo sobrenatural.
acontece algo aqui especial, né? No Monte Tabor, segundo as tradições. Porque o Pai Celestial se manifestou a sua glória ali naquele dia. E de repente, o Yeshua, Jesus, começa a brilhar, o seu rosto começa a brilhar, a sua roupa começa a brilhar com a glória do Eterno. E naquele dia aconteceu que aparece Moisés e Elias. Moshe e Eliarro aparece ali e começa a conversar com ele, né? Conversar com ele. Interessante que naquele dia, quando ele sobe ao monte, Deus preparou 2 montanhistas, né? 2 alpinistas espirituais, né? Os 2 maiores alpinistas espirituais, que é Moisés e Elias, que vivia nos montes, que sobem ao monte também, que aparecem no monte e começam a conversar com Jesus. Moisés, ele representava a lei, o representante da lei, e Elias, o representante dos profetas, vamos dizer assim. Então, ou seja, esses 2 representantes começam a falar com Jesus sobre o assunto mais importante da vida dele, do ministério dele. Então aí, ó, vai dando joinha, isso aí, vai dando joinha, vai falando alguma coisa aí, manifesta aí, fala alguma coisa aí, crente, fala alguma coisa aí, né? Ou seja, dão glória a Deus. Moisés representava a lei e Elias representava os profetas e falavam com Jesus a respeito do quê? A respeito da cruz, a respeito da sua crucificação, a respeito do seu sacrifício. Então, ou seja, aonde foi que Jesus morreu? Na cruz. De que forma que ele morreu? Crucificado. É exatamente sobre isso que esses profetas vieram falar com Jesus, com o Mestre. Eles vieram naquele dia para fazer Yeshua, para fazer Jesus relembrar. Eles reforçaram, incentivaram, prepararam, encaminharam Jesus para o sacrifício da cruz. Foi para isso que eles vieram. Então nós podemos entender aqui nessa passagem que o resultado final da lei e dos profetas é a cruz. Esse é o resultado final, a crucificação. Agora, um fato interessante que eu quero deixar aqui para você é que, da mesma forma que aconteceu com Moshe, com Eliarro, com Moisés e Elias, em suas experiências no Monte Sinai e Carmelo, aconteceu com Jesus também no Monte Tabor. Pega essa revelação agora. Eu queria que você guardasse essa revelação. Nós lembramos que lembra aí, Moisés, ele subiu o Monte Sinai um dia. E lá no Monte Sinai, ele teve um contato, uma experiência com Deus. Ele teve uma experiência sobrenatural, a qual ele ficou 40 dias ali, na presença de Deus, do Todo-Poderoso. 40 dias na presença, a glória de Deus foi tanta que a Bíblia diz que o rosto, saudade de você também, irmão Neguinho, o rosto de Moisés brilhava de forma que as pessoas não conseguiam olhar para ele. Então, da mesma forma que Jesus brilhou lá no Monte Tabor, Moisés também brilhou no Monte Sinai. Então, ou seja, aconteceu da mesma forma, uma experiência sobrenatural, igual. Agora, quando Moisés esteve no monte, o que aconteceu lá? Pastor Eber, Deus abençoe, pastor, shalom. O que aconteceu no monte quando Moisés subiu no monte? Ele recebeu algo do Eterno, do Criador. Deus deu para ele as 2 tábuas da lei. Não é? Os 10 mandamentos, a tábua da lei. Ou seja, ele sobe ao monte, o seu rosto resplandece e ele recebe um presente. As tábuas da lei. Vamos lá. Quero que você entenda aí que eu vou passar para você essa revelação. Vamos lá. Então, ou seja, ele subiu ao monte, teve a presença, seu rosto brilhou, igual Jesus brilhou, e recebeu um presente, ok? Ele recebeu um
presente de Deus. Qual era? As tábuas da lei, os 10 mandamentos. Só que quando Moisés desceu do monte, aqui está algo. Quando ele desce do monte, ele encontra um povo corrompido na idolatria, na orgia, na perversão sexual. Por quê? Como ele estava demorando, né, Rodrigo Gusti? Como ele estava demorando para descer do monte, o pessoal achou, falou, esse homem morreu, 40 dias, está sem comer, ele morreu. Então chamaram Arão e disseram, Arão, faz um Deus aí para nós, para que esse povo não fique sem um Deus. Então, Célia, o que eles fizeram? Eles pressionaram Arão, Arão ali com medo do povo, ouviu a voz do povo, pegou as joias que eles tinham, derreteu e fez com aquelas joias, aquele ouro, um bezerro de ouro. Disse, agora esse é o vosso Deus. Por que ele fez um bezerro de ouro? Porque no Egito havia uma divindade, o deus Apis, que era o deus da agricultura, o deus da providência, vamos dizer assim, ou seja, que era simbolizado por um touro. Então, na verdade, eles tiraram o touro que estava dentro deles, e fizeram aquela imagem e começaram a cultuar aquela imagem, começaram a fazer festa com orgias e perversão sexual. Quando Moisés desce do monte e vê aquilo, ele fica irado. Ele fica irado e ele quebra o presente de Deus. Ele quebra as tábuas da lei, ele quebra e ele dá um decreto dizendo, matem o seu irmão, matem o seu amigo, matem o seu vizinho, quem está envolvido com isso. E naquele dia, a tribo dos levitas, de Levi, eles se levantam e matam cerca de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Shalom, Simone. Então, ou seja, olha só, Moisés sobe ao monte, fica 40 dias, vê a glória de Deus, fica brilhando, né? O seu rosto resplandece, ninguém consegue olhar para ele, ele recebe um presente que é as tábuas da lei, mas quando ele desce, o que acontece com tudo isso que ele recebeu lá na glória, lá no monte? A morte de cerca de 3.000 pecadores. Foi isso. Foi uma tragédia quando ele chega na parte de baixo do monte. Elias também subiu. Eliarro, eu gosto de chamar ele de Eliarro, que é o nome dele em hebraico. E por isso que eu procuro chamar Moshe, que é Moisés, Eliarro, que é Elias, né? Jerusalém. Nós temos que chamar do nome hebraico. Yeshua, eu procuro falar esses nomes, que é mais perto do original. Mas vamos lá. Elias também subiu um monte, chamado Monte Carmelo. Ali ele fez um debate, lá uma disputa com os profetas, né, Adriana? Com os profetas de Baal, com os profetas de Acera. Houve uma disputa imensa naquele dia. E porque Israel estava vivendo uma idolatria terrível por causa de Jezabel, esposa do rei Acabe, que implantou aquela idolatria terrível. Então Elias, ele faz algo para acabar com os profetas de Baal. Falou, vamos subir ao monte, o Monte Carmelo. E lá ele disse, você conhece a história, vocês vão preparar, né, Cristiane? Você vai preparar a Cris, manda um abraço aí para toda a família. Ele mandou preparar um animal para eles lá, um touro lá, um bezerro para eles, mandou preparar, e ele disse, eu vou preparar o meu. Não vamos meter fogo, nós vamos orar. E o Deus que responder por fogo, esse será Deus. Então o povo de Baal, lá os profetas, disseram, é esse aí, agora vamos. É esse aí mesmo. Agora vamos mostrar que Baal é Deus. Então eles colocaram lá o altar, colocaram o animal, cortaram em pedaços e começaram a orar. E nada de Baal responder, porque Baal não é Deus. E aí oraram, e chegou depois do almoço ali, Elias já zombava, olha, está dormindo, gritem mais alto, quem sabe ele vai acordar, e nada.
Então Elias disse, agora chega, deixa a minha vez. E mandou ali que jogasse água no animal ali, no holocausto, né? 12 vezes. Jogou água ali e deixou tudo encharcado, a madeira, o animal. E ele ora, uma oração rápida, com pouquíssimas palavras. E Deus respondeu com fogo. E queimou o holocausto, a madeira, a lenha, ainda lambeu a água, tudo. Naquele dia, Elias viu a glória de Deus no Monte Carmelo. Da mesma forma que Moisés viu no Monte Sinai e que Jesus viu no Monte Tabor. Da mesma forma. Só que Elias, naquele dia, ele recebeu lá em cima algo de Deus. Ele recebeu de presente, né, Reginaldo? Ele recebeu uma autoridade. Ele recebeu a honra diante das pessoas. E quando ele desce do monte, o que ele fez? Com tudo aquilo que ele recebeu no monte, ele ajudou a matar. Ele ordenou para matar os 850 profetas. 450 de Baal e 400 de Acera. Mas pastor, ele estava certo. Ele tinha que fazer aquilo, aquelas pessoas estavam desviando Israel do Deus verdadeiro. Ele poderia ter feito algo muito melhor do que ter mandado matar ou ajudado a matar aquele povo. Ele poderia ter ministrado para aquele povo e convertido aquele povo, né, Tânia? Ele poderia ter salvo aquelas pessoas. Porque antes deles serem falsos profetas, eles estavam enganados por Satanás. Eram seres humanos, eram pessoas que estavam enganadas. Mas Elias, naquele momento de ira, né, de aquela ira santa, ele destrói, ele mata 850 pessoas. Vamos colocar assim. Então, ou seja, o resultado da experiência do Sinai foi a morte de 3.000 pessoas. O resultado da experiência do Carmelo foi a morte de 850 pessoas. É isso que eu quero passar para você, o que eu estava orando nessa madrugada e que veio ao meu coração. E que eu quero passar para você, que está no livro, Os Segredos da Cruz, que vai ser lançado depois do Corona. Então, ou seja, dessa paradeira que está tendo aí. Quando Elias desce, acontece essa tragédia também. Agora, vamos para o finalmente. Nós temos, porém, nesse texto aqui de Lucas, uma pequena diferença. Quando Yeshua ele subiu ao monte, ele sobe ao monte para orar, ele recebeu do Pai uma experiência extraordinária, uma transfiguração extraordinária, como Moisés recebeu no Sinai, como Elias também, ele recebeu a presença, a glória do Pai estava ali, né? Só que essa presença veio mesclada com um presente também. Moisés recebeu de presente 2 tábuas. Elias recebeu de presente a honra, a glória e a autoridade. E o que Jesus recebeu de presente? Ele recebeu de presente com toda aquela glória a mensagem da cruz. Foi isso. Ele recebeu a mensagem da cruz lá em cima. Por quê? Elias e Moisés estavam lá no monte falando sobre o quê? Ajuda eu aí. Escreve alguma coisa aí. Sobre o que eles estavam comentando. O que aqueles dois profetas vieram falar com Jesus? Vieram falar sobre a sua morte em Jerusalém, Jerusalém. Ou seja, como que ele morreu lá em Jerusalém? Na cruz. Então, a conversa que eles tiveram, a reunião que eles tiveram lá em cima daquele monte, foi sobre a cruz, gente. Eu quero passar isso para você. A cruz estava lá em cima. Eu quero dizer algo mais. Eu vou aproveitar, né? Depois você vai comprar o livro. Eu sei que você vai comprar, mas eu preciso falar algo para você. A cruz, ela estava embutida aqui no monte Tabor. Ela estava embutida aqui no Monte da Transfiguração e ela também está embutida em outras áreas que às vezes nós não vemos. Só para você ter uma base.
do que como vai ser esse livro, a revelação da cruz, os segredos da cruz, agora renovado. João 3,16 é um versículo que todo mundo conhece. Todo mundo vê ali o grande amor de Deus, no João 3,16. O que as pessoas não veem é a cruz, que está escondida dentro do versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é isso? Então eu vou colocar a musiquinha aqui de arrependimento para a gente continuar. Eu até esqueci. Tá tão bom o negócio que eu esqueci. Ou seja, o João 3,16 está dizendo assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Aonde que ele deu o filho dele? Ele não deu o filho dele, né, Marcelão? Ele não deu o filho dele no nascimento. Ele não deu o filho dele na infância. Ele não deu o filho dele no batismo. Ele não deu o filho. Aonde foi que ele deu o filho para que morresse? Aonde que ele deu o filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Ele deu o filho dele lá no Calvário. Ele deu o filho dele na cruz. Então no João 3,16, escondido, embutido, atrás do grande amor de Deus, existe uma cruz. A cruz é a revelação do grande amor de Deus. Quando Jesus sobe a esse monte da transfiguração, e vem Elias, e vem Moisés, e conversa com ele, olha, você vai ter que morrer, você precisa morrer, você tem que morrer em Jerusalém, você vai ter que morrer de cruz. Então, ou seja, ele recebeu em cima daquele monte mais uma revelação sobre o seu ministério, sobre a cruz. Então, muito importante isso. Agora, quando Moisés desceu do monte, que eu disse lá no princípio, agora há pouco, Moisés desceu do monte, quantas pessoas morreram? Quem lembra aí? Cerca de 3.000 pessoas. Elias subiu o Monte Carmelo, viu a glória de Deus, igual Jesus. Quando desceu, quantas pessoas morreram? 850 pecadores. Agora, a diferença é que quando Jesus desceu do monte, depois da experiência que ele teve lá, quando ele desceu do monte, ele não desceu disposto ou preparado para matar 850 profetas, falsos profetas. Ele não desceu preparado, né, ou disposto a matar 3.000 pecadores. Mas ele desceu preparado para morrer no lugar do pecador. Se você pudesse dar um glória a Deus aí, dê um glória a Deus aí, meu irmão. Dê um aleluia aí. Ele desce não para matar, mas ele desce para morrer. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Ele desce preparado, disposto para morrer. Não por 3.000 pessoas. Não por 850 pecadores. Mas para morrer pela humanidade toda. Para entregar, para dar a sua vida pela humanidade. Aleluia. A experiência do Monte Tabor é maravilhosa. Porque ela é gerada através da presença do Pai. Foi por causa disso. O Monte Tabor é gostoso, irmãos. Estar no Monte Tabor, ali na presença de Deus, na glória de Deus, é maravilhoso, é gostoso. Não é? Você sentir a presença de Deus, aquela glória, né, brilhando, aquela nuvem. A nuvem desceu. A nuvem desceu e envolveu. Gente, estar envolvido com a nuvem de Deus. Salomão experimentou isso dentro do templo. A nuvem desceu e ninguém ficava de pé. Moisés experimentou isso também lá no deserto. A nuvem acompanhava de dia e de noite. De dia ali aquele povo, de noite o fogo. Então é coisa maravilhosa estar na presença. Sabe, você já participou daquele culto assim que você não quer que ele acabe nunca? Sabe quando você foi para o encontro com Deus, que você ficava chorando para não chegar a segunda-feira? Porque você queria permanecer ali na presença de Deus, aquela presença gostosa. Então assim estava aquele momento, estava muito bom, muito maravilhoso. Aquela nuvem e
a voz do Pai, o Pai falando, este é meu filho. A ele ouvir. Ou seja, esse é meu filho. Então, os profetas ali, Jesus todo ali brilhante, a voz do Pai sendo falada, Pedro disse, eu não quero mais sair daqui. Eu não quero descer lá do monte. Porque lá embaixo só tem tragédia. Lá embaixo só tem morte. Lá embaixo só tem tribulação. Eu quero ficar aqui para sempre. Então ele pega e toma uma decisão. Senhor, se o Senhor quiser, eu vou fazer aqui 3 cabanas. Eu vou cortar uns galhos de árvore aqui e vamos fazer aqui 3 barracas. Né? 3 barracas aqui, nós vamos ficar aqui direto. Nós vamos orar aqui, vamos ficar aqui, eu quero ficar por aqui. Eu não quero descer mais, chega. Pedro, Tiago e João estavam naquele dia, estavam desfrutando do céu na terra, gente. Isso é fantástico, né, Leandro? É inexplicável, né, Leandro? É lindo demais. Então, ou seja, Pedro disse, Jesus, vamos ficar por aqui. Eu vou fazer uma barraquinha para você. Eu nem quero barraca. Olha só. Eu vou fazer 3 barracas. Uma para Moshe, uma para Eliyahu e uma para Yeshua, para o Senhor. Mas eu nem quero barraca. Para mim já está bom. Então, ou seja, ele queria ficar ali. Mas nós não podemos esquecer que estar ali é gostoso. Estar na presença dele ali é maravilhoso. Sabe aquele culto onde a presença de Deus desce, a glória toma o lugar? Até mesmo aqui numa live. Até na live você pode receber na sua casa onde você está a presença dele, porque ele não está limitado a tempo, a espaço, né? Guzolândia inteira está aqui assistindo. Né, Leandro? Ou seja, a presença dele. Aleluia! A presença dele. O Monte Tabor pode ser agora, aí na tua casa. Então, ou seja, Pedro, ele não queria sair. Da mesma forma, nós não queremos sair. Nós não queremos sair daqui. Nós não queremos nós queremos que aquilo não acabe nunca mais. Só que nós não podemos esquecer que a experiência do Monte Tabor, a experiência do Monte da Transfiguração, ou as experiências que nós já passamos na vida, experiência com a glória de Deus. Eu não sei se você já recebeu um milagre, você viu a glória de Deus, você viu anjos. Eu não sei qual foi a experiência que você já teve, uma experiência sobrenatural, marcante, que mudou a sua história, a sua vida. O problema que eu quero passar aqui para você é que essa experiência... o Leandro já falou, o problema é quando desce do monte. Eu vou falar algo aqui. Essas experiências que nós passamos, que Jesus passou, que os discípulos estavam passando ali no monte, principalmente Jesus, eu vou falar aqui de Yeshua, de Jesus. Aquela experiência que ele estava preparando, estava ali do Monte Tabor, estava preparando ele para o Monte Caveira. É exatamente isso, as experiências que nós passamos com Deus, ela apenas nos prepara para a nossa morte. Só isso. Só isso. Deus não nos dá experiência para fazer a gente ficar rindo à toa. Deus não dá experiência para nós, né, pastor Heleno? Não dá experiência para nós apenas para que nós fiquemos aí sapateando, rodopiando, falando línguas estranhas. Não. Todas as experiências que nós passamos, como Jesus passou ali naquele monte da transfiguração, ela está sempre nos preparando para o Monte Caveira, para a cruz, para a crucificação. Por quê? O propósito de Deus aqui na terra, na minha vida, na sua vida, é uma só. O propósito é um só. A nossa crucificação. Só isso. Esse é o segredo da cruz. Esse é um dos segredos da cruz. A nossa crucificação. Viver uma vida de cruz.
Pessoal que está chegando agora, várias pessoas chegando agora, né? Põe aí qualquer coisa, nós vamos mudar os horários. Fazer mais tarde um pouco, depois coloque aí, escreva aí. Quem sabe nós vamos melhorar cada dia mais. Você vai me ajudar a melhorar essa live. Mas eu estou dizendo algo hoje aqui. Eu não sei se você está sentindo a presença dele aí. Assim como Yeshua sentiu, como Jesus sentiu naquele dia, lá no Monte da Transfiguração. Você que chegou agora há pouco aí, só recapitulando nesses minutos que faltam para acabar. Jesus subiu ao monte, lembra? E lá no monte, o que ele viu? Quem estava lá? Elias, Moisés. Moisés, representante da lei. Elias, representante dos profetas. Falavam sobre o quê? Qual era o assunto? Qual era a reunião que os três fizeram ali? Sobre a morte dele lá em Jerusalém. Ele morreu aonde? Na cruz. Então qual era a conversa? Ele subiu no monte, qual foi a conversa? Cruz. Gente, se você quer ver a glória de Deus, fale sobre a cruz. Ministre sobre a cruz. É exatamente isso. Eles estavam falando exatamente do propósito, da vontade do Eterno para Jesus. Por isso a glória dele tomou aquele lugar. E ali, quando Moisés desceu do monte, morreu 3.000 pessoas, 3.000 pecadores. Moisés ficou irado, viu o povo lá pecando, 3.000 pessoas morreram, né, Marcelo Frantes? Quando Elias desce do monte, ele ficou irado, ele matou 850 profetas, 850 pessoas. Mas quando Jesus desce do monte, ele desce preparado para morrer, não para matar. Porque esse é o propósito do Eterno. O Eterno não quer nos matar. Gente, guarde isso, está no livro. O Eterno quer que nós venhamos a dar a nossa vida. É isso que ele quer, lá na cruz. Então, ou seja, a experiência do Monte Tabor, ela prepara, ela encaminha, ela direciona Jesus para o Monte Caveira, o Monte Gólgota. Então, ou seja, prepara ele para outro monte, aonde ele entregar a vida dele pela humanidade. Não matar as pessoas como os outros fizeram, mas morrer no lugar das pessoas. Então, ou seja, para encerrar, eu quero dizer para você, é muito bom estar na presença. Eu quero dizer para você, eu creio que essa crise que nós estamos enfrentando vai gerar muitas experiências sobrenaturais. Nós vamos ter, nesses dias, experiências sobrenaturais. Guarde isso. Experiência de provisão. Porque o que vai ter de gente sem ter o que comer. E vai aparecer gente trazendo comida. Eu acredito nisso. Vai aparecer dinheiro na conta. Vai ter sobrenatural isso. Experiências, milagres. O que vai ter de gente curado do coronavírus sem passar por médico. Vai orar porque eu creio no Deus curador, né? Jeová Rafá, aquele que cura. Eu creio que muitas pessoas vão pegar o vírus, mas antes de ir na farmácia, antes de ir no posto, no hospital, vai ser curado pelo poder do sangue de Jesus. Eu creio, vai ser assim. Eu creio que nesses dias nós vamos viver milagres sobrenaturais. O monte da transfiguração. Eu creio. A igreja vai ver a glória do Eterno. Vai ver a glória. As pessoas vão ver a glória do Eterno dentro das suas casas. Tomando a santa ceia, a ceia do Senhor, em casa com a sua família. Eu creio, eu acredito nisso. Vai acontecer isso. E você vai perceber que a presença de Deus vai invadir a sua casa, a sua vida. Só que esses milagres de provisão, de cura, de presença, tudo isso é apenas uma preparação para mim e para a tua crucificação. Porque esse é o propósito de Deus. Porque não adianta nada nós experimentarmos um monte de milagres, vermos a glória de Deus aqui na terra e no fim perder a nossa salvação. Então, o meu desejo é esse, que você guarde isso. Eis aqui que eu ministrei mais um, apenas um, né? São vários, são muitos. Eu estou dizendo que são 38 capítulos. São muitos
segredos, né, da cruz, que vai vir nesse livro logo após o corona. Mas eu quero deixar algo para você. Faça desse tempo, faça desses dias, faça da tua casa o monte. Que a tua casa seja um monte, aonde o Eterno vai se manifestar, aonde a glória dele vai manifestar, aonde a cruz vai ser revelada, os segredos da cruz vão ser revelados na sua vida, o propósito do Eterno para a sua vida. E que da mesma forma, Shalom Wagner, da mesma forma que aconteceu com Jesus. Porque quando ele desce do monte, como diz o Leandro, o problema é o que está lá embaixo do monte. O que ele encontra? Uma pessoa com o filho endemoniado, com os discípulos que não conseguiram nem expulsar o demônio do filho daquele homem. Um lunático, um menino, uma criança, que se jogava no fogo. Mas quem desce do monte, aonde esteve com a glória de Deus, ele desce preparado. E Jesus dá ordem e o demônio vai embora. O monte é apenas uma preparação para as guerras da terra, para a guerra que estão mais embaixo e apontam para a nossa crucificação. Amém? Aqui na terra, o nosso destino é a crucificação, mas a cruz é a ponte que vai nos levar para a glória eterna. Amém? Ninguém vai chegar no céu sem a cruz. Eu quero orar com você. Agradecer a você pela honra de ter estado comigo hoje aqui. Obrigado pela honra. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelas palavras que você escreveram. Obrigado. Que você seja abençoado. E que o Eterno dê para você, nesses dias, uma experiência sobrenatural. Da mesma forma que Yeshua teve, que Jesus teve lá no monte. Que você tenha também. Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família. Se você quiser, você pode fechar os teus olhos e orar comigo, dizendo: Pai, eu quero essa revelação para a minha vida. Eu quero viver os segredos da cruz para a minha vida. Pai, em nome de Jesus, na tua presença nós estamos. E eu quero te agradecer por cada pessoa. Cada pessoa que esteve comigo aqui nessa quase uma hora. Pessoas de várias cidades, até de estados diferentes, que decidiram nessa noite